Amadas irmãs e irmãos, celebrando esta sexta-feira da Semana do Tempo Comum, a Igreja nos convida a meditar este Evangelho da vocação dos apóstolos. A vocação de Deus não é somente pelo nosso nome, quando vamos prestar um serviço a Ele, ou quando estamos praticando a nossa religião, mas Deus constantemente nos chama. Quando eu fazia os encontros vocacionais, as freiras falavam assim, dos 4 chamados de Deus constante a cada um de nós. O chamado à existência, o chamado a ser cristãos pelo batismo, o chamado a ser freira ou ser padre e o chamado a retornar para Ele. O retorno talvez a Ele seja o mais doloroso. Nos apegamos às coisas materiais, nos apegamos às rotinas da nossa vida e chega o momento de nos despedir, nos apegamos ou não deixamos a pessoa responder a esse chamado de Deus. A beleza da vida é justamente essa, que Deus está constantemente nos chamando, não somente nesses 4 momentos da nossa vida, mas Deus sempre está nos chamando para estar perto com eles, perto dele. O Evangelho de Marcos, ele é conhecido por ser o menor dos evangelhos, mas ele é cheio de significado. Jesus chamou os que ele quis. Se nós nos sentirmos chamados desde a nossa existência, foi porque Deus quis e chamou para estar perto dele. E nesse momento nos retiramos para estar perto do nosso Senhor, respondendo ao seu apelo. E mesmo apesar dos nossos pecados, Deus constantemente nos chama. O pecador talvez seja a ovelha pelo qual o Senhor mais se alegra quando ela se retorna. E Jesus disse isso: há mais alegria pela ovelha que se perdeu e foi encontrada do que pelas 99. Aquele texto do Antigo Testamento, do Gênesis, Deus chamando Abraão, e Abraão se escondia pelos seus pecados. E às vezes a gente faz do nosso pecado um empecilho de encontrar a Deus. O nosso pecado acaba sendo uma porta fechada, não porque Deus queira, mas porque pela nossa vergonha, pela nossa timidez, não deixamos Deus a entrar a nossa casa e dominar a nossa vida. O Evangelho aqui, nós temos o famoso traidor, e é uma beleza no texto que talvez nenhum dos santos tenha descoberto, mas Raul Seixas descobriu. Raul Seixas tem uma música chamada Judas, né? E essa música fala assim, que Jesus anunciou o traidor com um beijo, e o beijo já é a misericórdia de Deus perdoando. Jesus perdoou aquele que o traiu com um beijo, né? Mesmo Jesus sabendo, né, naquela cena, que Jesus sabe quem é o traidor, Jesus não trata Judas como um ser de fora, né? Eu sei quem é o malandro, eu sei quem é aquele que me traiu, aquele 171, não. E nem faz com que os outros odeiem Judas Iscariotes, mas Jesus, com um beijo, revela o seu traidor, já o perdoando. Esse é o caminho de Deus, né? A gente pode trair Deus com os nossos atos, com os nossos pecados, mas Deus sempre está ao nosso encontro. A primeira leitura fala justamente disso. A carta aos Hebreus, ela sempre traz as imagens do Antigo Testamento para agora renovar em Jesus Cristo. Aquilo que era uma figura torna-se realidade. Foi meditado a travessia, o ministério de Jesus, e hoje ele põe a aliança. Deus abre-nos uma aliança conosco, e por mais que sejamos frágeis nessa aliança, São Paulo fala, nós podemos ser infiéis a Deus, mas Deus nunca é infiel a cada um de nós. Que essas palavras hoje possam animar o nosso coração, que se reúne para rezar pelos mortos, para pensar nessas pessoas que já se foram, e que Deus possa consolar essas pessoas que ainda choram a perda de seus entes queridos, sabendo que Deus cumpre as suas promessas até o pior dos pecadores. A sua grande promessa e a sua grande missão foi que eu não perca nenhum daqueles que Deus me confiou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.